Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a União Europeia, explicar alguns pontos importantes aqui do que é, né, esse maior bloco econômico que nós temos, que historicamente tem uma história longa, até quando recebeu o nome de União Europeia. Então hoje eu vim aqui para explicar para vocês esse histórico de criação da União Europeia e falar alguns dados importantes, tá? Bom, primeira coisa que eu queria comentar com vocês é sobre o contexto, né, do surgimento aí do que hoje a gente conhece como União Europeia. Bom, a gente tem que lembrar que o século XX foi um século de grandes rivalidades, né? Nós tivemos aí o contexto da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial e a gente entra nesse contexto de Guerra Fria, uma das coisas muito importantes que a gente tem que lembrar é que tinha um medo muito grande da comunidade internacional, né, de que houvesse uma terceira guerra mundial, né? Por isso que essa Guerra Fria ela foi chamada de Guerra Fria, né? Porque não houve confrontos diretos, porque na verdade as duas potências elas tinham medo de que houvesse uma terceira guerra mundial. Mas dentre os países da Europa havia também esse medo, porque o continente europeu ele foi muito destruído, né, tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda Guerra Mundial, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Então, essas rivalidades que existiam até dentro ali dos países europeus, elas precisavam acabar. Um exemplo que eu vou comentar aqui mais pra frente é a questão da França com a Alemanha, tá? Então, a gente tem que lembrar que essa destruição da Europa fez com que esses países começassem a visualizar essa ideia de ajuda, de cooperação de uma maneira diferente, né? Então a gente está falando de uma época em que a Europa se torna em segundo plano em relação aos países Estados Unidos e União Soviética, que estão em primeiro plano, porque a gente está falando do contexto de Guerra Fria, tá? E a Europa em si também está dividida, né, no contexto da Guerra Fria. A gente está falando do mundo bipolar, a gente está falando da Europa Ocidental e da Europa Oriental, a gente está falando de uma Alemanha dividida, tá? E dentro desse contexto, a gente vai ter alguns dados importantes que deram a origem em 1992 à União Europeia. E é sobre isso que eu quero comentar com vocês aqui. Bom, com essa imagem que está na tela, eu vou utilizá-la para explicar alguns pontos importantes e depois eu vou deixar disponível o que eu escrevi aqui nas folhas de papel para vocês aí no AVA, tá? Bom, a gente vai falar que a União Europeia ela vai surgir com a ideia do Benelux, tá? O que era o Benelux? Foi a junção de 3 países, tá? Uma zona de livre comércio formada por 3 países, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Esses 3 países, ainda no contexto da Segunda Guerra Mundial, se juntaram, né, para facilitar o comércio entre esses 3 países, tá? Bom, em 1950, aí já após, né, o fim da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter um cara chamado Robert Schuman, que é um ministro francês, com a formulação de um plano que foi chamado de Plano Schuman, tá? Que era uma ideia de paz, né, entre a França e a Alemanha. Por que entre esses 2 países? Vale lembrar que, historicamente, nós temos uma região entre esses países chamada de Alsácia e Lorena, que é uma região extremamente rica em recursos minerais, que foi alvo de grandes disputas entre esses 2 países. Então, o Robert Schuman, de uma maneira muito correta, o que ele visualizou? O que a gente menos precisa agora é arrumar mais atritos. Então, o que é importante aqui? A França e a Alemanha, e aqui a gente está falando da RFA, né, a Alemanha Ocidental, terem uma paz, né, fazerem um acordo em que essa região seria ali administrada conjuntamente por esses 2 países, tá? Então, essa é a segunda informação importante que não está nessa imagem, mas depois vai estar na folhinha que eu vou deixar para vocês. Aí, em 1951, nós temos a formação do que a gente conhece como Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, a SECA, a famosa SECA.
O que foi isso, gente? Nós tivemos aqui aqueles 3 países, né, do Benelux, mas França, Alemanha e Itália, que juntos, né, formaram essa comunidade econômica do carvão e do aço, com a ideia principal de reconstrução, reconstrução após a Segunda Guerra. A ideia era ajuda mútua que será a União Europeia futuramente. Então, esses países vão se unir com a ideia de juntos somos mais fortes, tá? Com o objetivo de se fortalecer, de se reconstruir, tá? E por que carvão e aço, né? Gente, a gente está falando de uma região rica, tá? Em recursos minerais. E quando a gente fala de recursos minerais, a gente está falando de indústria, tá? E a indústria ela é extremamente importante no contexto de reconstrução, tá? Então, essa SECA ela foi criada através desse Tratado de Paris, ela recebeu o nome de Tratado de Paris, tá? E esse nome é bem importante lembrar. E em 1957, essa SECA ela vai evoluir para o que a gente conhece como Mercado Comum Europeu. Gente, aqui nós temos, através desse Tratado de Roma, um ponto extremamente importante, que é o que a gente vai conhecer como Europa dos 6, né? Esses 6 países, então, agora não serão mais apenas uma zona de livre comércio, tá? Eles vão passar a ser o quê? Um mercado comum europeu. Então, eu coloquei aqui para vocês também um slide explicando a diferença entre esses dois, tá? Então, temos aqui, ó, o que seria uma zona de livre comércio? Como o próprio nome diz, é apenas um tratado comercial, um acordo comercial. E quando a gente fala de mercado comum, pessoal, a gente está falando de um nomezinho que vai ficar bem conhecido na União Europeia, que é o que a gente fala sobre 4 liberdades, que envolve o quê? Envolve a livre circulação de pessoas, de mercadorias, de capitais, ou seja, de dinheiro e de serviços. As pessoas elas circulam entre esses países e movimentam dinheiro, mercadoria e ainda podem trabalhar em países diferentes. Isso aqui vai ser uma coisa extremamente importante, tá? Então, esse Tratado de Paris, ele vai ser substituído pelo Tratado de Roma em 1957, criando aí no mercado comum europeu, tá? Uma outra coisa importante, quando a gente está falando de indústria, a gente tem que lembrar que para a indústria eu preciso de energia, tá? Então, esses países vão juntar e vão formar o Euratom, tá? O que é o Euratom? Vai ser a regularização da energia nuclear dentro desse mercado comum europeu. Qual era a finalidade? Era para brigar, ter forças para brigar com a União Soviética, com os Estados Unidos? Não, não era isso. Era apenas regularizar o setor de energia nuclear, já que a Europa é extremamente dependente desse setor. Então, eu preciso formular ali técnicas, jeitos de que essa energia ela seja distribuída de uma maneira que vá atender esses países, tá? E vai, acima de tudo, fortalecer a indústria, tá? E para terminar, nós temos aí um mercado, o que foi chamado de PAC, que é a Política Agrícola Comum. E esse ponto aqui também ele é muito importante porque a gente vai falar aqui da proteção criada pelos europeus para os agricultores. O que significa isso, gente? Eles vão proteger os agricultores da competição de produtos estrangeiros, tá? Ou seja, eles vão sobretaxar os produtos estrangeiros, fazendo com que os produtos internacionais fiquem mais caros que os produtos produzidos na Europa, tá? Então, os agricultores europeus serão o quê? Serão beneficiados por isso, tá? Então, gente, ao longo aqui dessa formação, dessa história que eu contei para vocês, nós tivemos a entrada de diversos países, tá? Então, aqui a gente tem o primeiro, com o Tratado de Roma em 1957. Aí nós temos a chamada Europa dos 6 países, né? Então, tá aqui, tá? Alemanha, Bélgica, França, Itália, Holanda e Luxemburgo. Em 1973, nós temos a entrada do Reino Unido, da Irlanda e da Dinamarca.
Depois, nós vamos ter, em 1981, a entrada da Grécia. Em 86, Portugal e Espanha. Em 95, a Áustria, Suécia, Finlândia. Em 2004, Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia, Hungria, Eslováquia, República Tcheca, Eslovênia, Chipre, Malta. E em 2007, a Bulgária e a Romênia, tá? E em 2013, o último país a constituir o bloco da União Europeia foi a Croácia, formando aí o que a gente conhece como Europa dos 28 países, União Europeia dos 28 países. Bom, sobre isso daqui, a gente tem que lembrar que recentemente, né, agora 31 de janeiro de 2020, nós temos aí a saída oficial do Reino Unido da União Europeia, né, após mais de 3 anos, né? Então, essa saída foi concretizada aí no dia 1º de fevereiro de 2020, após 47 anos e 31 dias. Então, o que a gente tinha como 28 países volta novamente a 27 países. Então, aqui nós temos as bandeiras, tá? Eu deixei aqui um X em cima do Reino Unido, porque não faz mais parte, tá? Achei importante colocar. Deixei marcado aqui para vocês, tá? O Reino Unido. E que eu já expliquei, aliás, aqui agora eu vou explicar. Para a gente falar de União Europeia mesmo, o que faltou? O finalzinho, né? Que é explicar como se deu a criação do que a gente conhece de União Europeia. Pessoal, através de um tratado chamado de Maastricht, e Maastricht nos remete a uma cidade holandesa, tá? Num contexto aí de fim da União Soviética, de fim da Guerra Fria, tá? Os Estados Unidos saindo como grande vitorioso da guerra. A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma nova ordem mundial. A gente está falando do fim da bipolaridade e o início da multipolaridade. Ou seja, aqui eu tenho os Estados Unidos saindo como uma emergência, um país extremamente forte, né? Do ponto de vista político, do ponto de vista militar, do ponto de vista econômico, mas eu tenho também o Japão se destacando na Ásia. E dentro do continente europeu, eu tenho já esses países reconstruídos e fortes, tá? Então, eu tenho o início do que a gente conhece como o início do mundo multipolar, né? Falando principalmente aí da economia, tá? Então, aí sim, em 1992, vai surgir a União Europeia, tá? Então, o Mercado Comum Europeu, que surgiu lá em 1957, ele vai ser substituído pela União Europeia, tá? Quais são os objetivos, né, da criação através do Tratado de Maastricht? A gente vai ter um objetivo de melhorar a educação, melhorar a saúde, criar uma moeda única, tá? Que vai ser o euro, extremamente importante, que vai ser de adesão voluntária. Vai surgir também a bandeira da União Europeia. Essa bandeira que está aí na tela, né, balançando para vocês com 12 estrelinhas amarelas, ela remete aos países que fundaram, tá, a Europa, que são chamados países fundadores. Por isso que são 12 estrelas. Então, não significa que cada país que adere ao bloco vai ganhar uma estrelinha, não, tá? Essa bandeira é apenas dos 12 primeiros países, tá? E voltando a falar sobre o euro, a gente tem que lembrar que o Reino Unido e a Dinamarca, que fazem parte aí dos países fundadores do bloco, nunca fizeram parte, tá? Nunca quiseram adotar o euro, tá? E uma outra informação importante do euro é que o euro ele só vai entrar em circulação, apesar de ter sido criado em 1992, tá? Ele apenas vai entrar em circulação em 2002. Então, isso é uma outra informação importantíssima, tá? Apenas em 2002 ele começa a circular na Europa, tá? A zona do euro, ela compõe aí 28 países, na verdade agora 27, né? Porque a gente teve a saída do Reino Unido. E desses 27, 19 países utilizam o euro como moeda oficial, tá? 19 países dos 27, tá?
E para a gente terminar aqui, que é a única coisa que faltou, eu quero explicar para vocês aqui, eu deixei o histórico da União Europeia aqui para vocês. Na verdade, esse histórico ele para em 2007, mas depois a gente pode dar uma continuidade nele com o que eu acabei de falar, né? E lembrar, né, que essa equipe não é fechada. Nós temos aí 5 países candidatos, e eu destaco o caso da Turquia, que é muito importante, porque a Turquia é um país de maioria muçulmana, o que vai dificultar, tá, para ela a entrada, né, no continente europeu. Na verdade, desculpa, a dificuldade aí para fazer parte do bloco da União Europeia. Por quê? Como eu já falei com vocês em aulas anteriores, a questão da maioria ser muçulmana e a maior parte da população europeia ser de cultura cristã, isso daqui dá uma certa divergência cultural e religiosa que os europeus ainda não veem como uma coisa boa, tá? Então esse é um dos motivos, mas nós temos também a questão econômica, né? E é isso, questão política também, mas o mais importante é a gente lembrar dessa questão muçulmana, tá? Aqui, gente, eu deixei para vocês essa imagem, eu peguei lá no site da União Europeia, que eu deixei o link no AVA, tá? Passar de 6 para 27, né? Como vimos, a União Europeia é composta por países muito diferentes. O maior país, a Alemanha, tem cerca de 82 milhões de habitantes. O mais pequeno é Malta, tem 400 mil. Os europeus falam línguas diferentes e utilizam 3 alfabetos: latino, grego e cirílico. Existem múltiplas tradições, culturas, gastronomias e festas populares. A bandeira da Europa é composta por 2 estrelas douradas sobre um fundo azul. Foi adotada em 1984 pela União Europeia, que naquela altura se chamava Comunidade Econômica Europeia, e atualmente drapeja sobre parlamentos, edifícios municipais, parques e monumentos por toda a Europa. As estrelas simbolizam os povos da Europa e o círculo representa a sua união. O número de estrelas nunca se altera. É sempre 12, representando a perfeição e a totalidade. E aqui, só para lembrar, coloquei para vocês a questão da diferença entre Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido, tá? Que isso costuma gerar dúvidas, eu acho legal vocês lembrarem aí, tá? E só pra gente terminar, nós temos o caso do Brexit, que eu vou explicar mais adiante para vocês, o que foi essa saída do Reino Unido, né? Como é que isso desenvolveu, por que o Reino Unido quis sair da União Europeia, uma discussão para a próxima aula. E é isso, pessoal. Vou comentar também, para a gente terminar aqui, sobre o Tratado de Lisboa, tá? Que vai ser o último tratado que vai ser formulado em 2004, tá? Onde vai criar o Parlamento Europeu e, consequentemente, de um presidente da União Europeia. Esse Tratado de Lisboa ele é importante porque ele vai trabalhar com essa ideia de controle de imigração e emigração, controle de segurança, a integração jurídica, questão da sustentabilidade. Então nós temos como um exemplo aí bem atual a questão do Acordo de Paris. E essa questão do controle de imigração, é aí que eu vou começar a próxima aula, porque a gente vai falar do Brexit e é através desse Tratado de Lisboa que vai acabar influenciando muito a saída do Reino Unido. Por quê? Isso aí tem a ver com a questão dos refugiados, tá? A Inglaterra, o Reino Unido, perdão, não vai ver com bons olhos essa questão e vai entrar numa certa discussão com os outros países do bloco, né? E vai acabar prejudicando aí, essa discussão vai prejudicar o bloco e depois de muita discussão vai ser oficializada a saída do Reino Unido agora em 2020, tá? Então é isso, pessoal. Obrigada aí. Até a próxima aula.